Olá, agradeço a invitação por participar em seminários de mulheres em oncologia por Inter-Oncology. Meu nome é Alessandra Gorgulho e eu sou neuroquirurgiana em Brasília. E atuo usando cirurgia convencional como microcirurgia em neuroquirurgia, também radioquirurgia, trabalhando com diferentes plataformas como a Gamma Knife, os aceleradores lineares e o CyberKnife. O tema que me foi pedido para comentar com vocês hoje é sobre o tratamento dos tumores malignos do sistema nervoso central. Então, vou focar nos dois mais comuns, que são as metástases cerebrais e os gliomas malignos. Começando, então, com o tratamento das metástases cerebrais, a cirurgia convencional microquirúrgica e a radioterapia, que costumavam ser os principais métodos de tratamento, passaram a serem substituídos em muitos aspectos pela radioquirurgia e também pelo hipofracionamento, porque houve então o desenvolvimento dessas tecnologias e vamos a comentar um pouco. E também está ficando cada vez mais claro a importância da imunoterapia em alguns histologias selecionadas e a interação com a radioquirurgia e o efeito abscopal. Então, no começo da história de tratamento das metástases cerebrais, a adição do uso de esteroides e depois a radiação do encéfalo total mostraram um ganho de sobrevida, como pode notar acá em esta tabela. E isso pautou até que houve a primeira relato de radioquirurgia para uma metástase de Stockholm, em Karolinska, pelo grupo de Karolinska. E isso também permitiu que fossem identificados, de acordo com o RPA Classification, quais são os parâmetros de melhor sobrevida para os pacientes e, de acordo com a classe, pode-se esperar diferentes sobrevidas, e isso também nos norteia em que tipo de tratamento oferecer e o grau de investimento ou de agressividade que se justifica no tratamento do paciente com metástase cerebral. Mas além da sobrevida, hoje, muito se preocupa, esta é um gráfico da evolução do tratamento das metástases cerebrais, com a performance, com a neurocognição dos pacientes, porque hoje temos os long-term survivors, aqueles que sobrevivem muitos e muitos anos e às vezes também alcançam a cura da doença. E a depender da sequela do tratamento, acabamos por termos um vencedor, mas um vencedor que não pode aproveitar uma boa qualidade de vida. Este é um caso clássico, né? Começar pelo que tem de clássico no tratamento das metástases cerebrais. Então, uma lesão pequena em área eloquente, tratada com radioquirurgia e o completo desaparecimento. Então, é uma indicação muito boa. E a cirurgia? Quando que vamos para a ressecção aberta? Basicamente, quando precisamos resgatar rapidamente a qualidade de vida de um paciente que tem um tempo de sobrevida muito diminuído, muito restrito. Quando tem efeito de massa, porque não existe um tratamento mais efetivo e rápido para tirar o paciente de uma situação de deterioração neurológica do que na cirurgia. Então, nesse aspecto, está justificado. E quando temos múltiplas lesões cerebrais, vai a depender se temos duas que estão contíguas, que têm muito edema, que são sintomáticas, existe espaço, mas menos e menos nós vemos
com a evolução do tratamento, o diagnóstico precoce das metástases, ainda muito pequenas, menos e menos nós vemos espaço para a cirurgia. Claro que o espaço da cirurgia está sempre preservado toda vez que temos uma massa ou toda vez que necessitamos de diagnóstico, um tumor que não tienes o primário conhecido. Então, a cirurgia jamais vai desaparecer ou deixar de ter importância. E aqui, num paper antigo de Pachel, mostrando o impacto e o benefício de se adicionar, de se utilizar a microrressecção neuroquirúrgica na sobrevida desses pacientes, inclusive em termos de independência funcional. E a quimioterapia, ela já é reservada para algum caso acá ou lá, e depois vamos falar um pouquinho, mas ao final da charla, da imunoterapia, mas em alguns casos mais precisos, de acordo com a histologia. E a radiação de encéfalo total é para os casos, então, onde sempre tivemos múltiplas lesões, muitas lesões, e complementação depois da ressecção da metástase. E existem algumas desvantagens, obviamente, o whole brain, a irradiação do encéfalo total, mostrou um ganho de sobrevida para os pacientes em comparação apenas à cirurgia, onde a recidiva chegava a ser 50% e diminuiu para 10% com a adição do whole brain, como também não só o controle local, mas também o controle à distância das micrometástases, impedindo o desenvolvimento, então, de outras lesões no cérebro. E, basicamente, nós temos, então, o whole brain para lesões múltiplas, para disseminação leptomeníngea e para pacientes num tratamento bastante paliativo, que já tem um Karnofsky baixo, um RPA Class 3, então esses são pacientes que têm indicação. E a radiocirurgia, qual é a indicação? Começou para pacientes que tinham uma ou muitas poucas oligometastáticos e com lesões pequenas. E principalmente interessante para aqueles casos de histologia radioresistente, ou seja, aqueles histologias como melanoma, carcinoma de células renais, que não respondiam bem à dose de radioterapia do encéfalo total, porque era uma dose baixa para ter controle dessas lesões. Todavia, quando se fala em radioquirurgia, estamos falando de doses altas e maciças. Então, esse conceito de resistência, ele já deixa de existir no conceito de radioquirurgia, porque é sabido que não existe um modo mais efetivo de se alcançar a morte celular de um tumor do que a dose única. Nós lançamos mão do fracionamento ou do hipofracionamento para proteger o tecido cerebral, quando ele é eloquente, e para proteger vasculatura. Mas do ponto de vista oncológico efetivo, a dose única, ela é o método mais interessante para se conseguir ablar uma grande população de células. Então, dessa forma, a radiocirurgia classicamente estava, então, reservada para os casos de metástases pequenas em áreas não operáveis e depois evoluiu para as metástases que estavam em áreas que eram passíveis de ressecção e para as metástases múltiplas, e hoje onde nós estamos? Depende do número de metástases, depende do volume de tecido cerebral que tem doença, e nós vamos ver isso um pouco. Então, esse caso, por exemplo, poderia ter sido operado, foi tratado com radiocirurgia na dose de 18 Gray, que é uma dose bastante alta e efetiva, e a gente já vê a diminuição do volume do tumor 2 meses depois do tratamento. E pela primeira vez na literatura, esse trial do Andrews mostrou então um benefício na sobrevida do paciente que recebeu radiocirurgia em adição a whole brain
ou radioterapia do cérebro total, para apenas aqueles pacientes que tinham uma metástase cerebral. Se formos ver os guidelines, se colocou então que para um paciente que tem doença cerebral e doença sistêmica controlada, tanto a ressecção quanto a cirurgia podem ser consideradas head-to-head, no mesmo nível como opções terapêuticas apropriadas. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto a gente tem visto o desenvolvimento dos múltiplos equipamentos de alta precisão dedicados à radiocirurgia. Então, hoje é possível, com tecnologia de Rapid Arc ou VMAT, se usar um isocentro para tratar todas essas lesões, por exemplo, seja com o equipamento de acelerador linear, seja com Gamma Knife, com alta conformidade, sem spill da dose, shapings que até algum tempo atrás não eram possíveis de se obter. Aqui, claro que não é um caso de metástase cerebral, mas é possível se irradiar tudo isso sem dar uma dose importante para o cérebro. E com toda esse desenvolvimento, então se passou a perguntar, bom, e eu posso então substituir a radioterapia do cérebro total pela radiocirurgia? E aí começou-se a avaliar, bom, é bom para uma lesão e para 2 a 4, e de 4 a 7, e mais que 10, e de 10 a 15, e por quê? Por que existe essa ideia de se tentar substituir e usar a radiocirurgia no lugar da radioterapia do cérebro total? Porque a gente sabe que existe uma alta incidência de leucoencefalopatia, e esse paciente, mesmo que sobreviva ao câncer, é um paciente que neurologicamente ele não está todo deteriorado. Então, é um paciente que venceu, mas não pode aproveitar a qualidade de vida. E para tentar se evitar isso, então, tem-se a ideia de se fazer radiocirurgia, mas aí fica o debate. A radiocirurgia dá a mesma sobrevida se eu remover o whole brain e eu vou preservar mais função? E o que acontece com o controle distante no cérebro da doença metastática? Então, temos que olhar agora para a cognição e controle local. E esse foi um dos primeiros trials do IOAMA, mostrando que realmente os pacientes tratados com radiocirurgia, eles têm preservação da função cognitiva a curto prazo melhor do que os pacientes tratados com radioterapia do cérebro total. Porém, quando a gente olha em 3 anos, isso já não se verifica, porque o paciente perdeu o controle local, o controle distante da doença. Então, primeiro mostrando então que a doença tem que estar controlada no cérebro, esse paciente tem que sobreviver, mas aí sim, tanto a curto quanto a longo prazo, ele vai ter um benefício de ter evitado o whole brain. E aí veio a ideia, existiu também um outro estudo, principalmente para small cell carcinoma, se a profilaxia com cérebro total, então no sentido de garantir controle cerebral da doença, estava justificado, e o estudo mostrou que não tinha, e realmente não foi colocado, não se pratica mais irradiar profilaticamente o cérebro, porque houve um declínio cognitivo sem ganho em outros aspectos. E finalmente veio esse trial do Eric Chang em Stanford, mostrando de uma maneira definitiva que os pacientes tratados com radiocirurgia têm menor chance de desenvolver eventos relacionados ao déficit cognitivo em comparação com aqueles que são tratados com radioterapia do cérebro total. E isso, então, colocou realmente de uma forma mais definitiva. Todavia, quando o paciente é tratado com radiocirurgia, ele requer, então, a manutenção da vigilância neurológica. Esse paciente tem que ter acesso, ele tem que poder acompanhar de perto, fazer ressonâncias a cada 2 ou 3 meses, e no aparecimento de qualquer nova lesão, ser prontamente tratado. Quando isso é alcançado,
então os resultados acabam favorecendo a radiocirurgia. Mas existe essa meta. E a gente também sabe que a radiocirurgia, ela tem maior efetividade quando tratando lesões menores. Lesões maiores, por questão de segurança, da questão de toxicidade do volume, a dose acaba tendo que ser mais baixa, e isso compromete a eficácia do tratamento do controle local da doença. Então, os resultados são muito bons, variando em torno de 70% a 90%, mas nós estamos falando de 80% a 90% de controle local para lesões menores, entendendo que o cutoff clássico para se indicar radiocirurgia para metástase é uma lesão de até 3 centímetros, mas, obviamente, isso precisa ser levado em conta em relação à quantidade de edema no cérebro circunjacente à lesão. Mas tudo isso tem mudado, e eu vou chegar lá, eu estou indo historicamente com os pilares clássicos. E esse estudo do Moasevic mostrou, comparando cirurgia e whole brain, que é o tratamento standard, né, com a radiocirurgia sozinha, que a radiocirurgia pode ser superior. Por quê? Porque não existe abertura do crânio e maior risco de disseminação de doença. Então, e a dose também, necessidade de uso de esteroide, recuperação do paciente, o que faz sentido, porque é um tratamento com o seu risco de morbidade versus 2 tratamentos que têm que ser somados, adicionando-se riscos. E que se você fizer, então, o tratamento prospectivo e acompanhar a radiocirurgia e repeti-la quantas vezes necessário, você consegue imitar o resultado do whole brain. Se você só vai poder oferecer radiocirurgia uma vez e vai perder esse paciente, então, por uma questão de saber que você não está dando o melhor fluxo, aí sim a radioterapia do cérebro total faz mais sentido. Mas aí é por uma limitação de acesso a um tratamento médico ideal. Outro trial que também mostrou que não existe diferença em sobrevida, comparando as 2 técnicas, e que existe, na verdade, menor recorrência local com a radiocirurgia sozinha. E aí isso levou então ao pensamento, bom, e se eu fizer a radiocirurgia antes da ressecção, justamente para evitar a disseminação das lesões? E nós sabemos que microcirurgicamente a técnica de retirada é muito importante. Então, tirar em monobloco, não tirar em piecemeal, isso foi muito bem estabelecido pelo Dr. Sawaya no MD Anderson, você proteger o cérebro, não ficar lavando e jogando soro e dissipando células. Então, tem várias abordagens técnicas que acabam repercutindo no resultado final. Mas vem então a ideia, e se eu esterilizar um tumor que é cirúrgico, mas eu irradiar em preparação à ressecção, porque se tiver alguma célula circulante, essa célula vai estar estéril. E existe esse estudo que foi feito mostrando, então, que recorrência da cavidade em 2 anos, em 125 tumores tratados com 15 Gray, 2 dias antes da cirurgia, tiveram uma recorrência local de 25%, sendo que isso daqui está extremamente relacionado com a ressecção parcial da metástase. Não houve mais radionecrose, como poderia ter sido uma preocupação eventual. O leptomeningeal spread foi baixo também, mostrando então uma positividade, e obviamente não houve diferença na incidência de doença cerebral distante, que a gente sabe que acontece, e por isso que nós temos que ter, então, um segmento prospectivo. E isso, então, levou a que esteja sendo conduzido um trial randomizado para responder de vez a questão se a radiocirurgia em preparação à ressecção neurocirúrgica pode diminuir de maneira definitiva o risco de disseminação leptomeningea
e também, eventualmente, de radionecrose. Agora, qual é o limite em termos de número de lesões para eu poder tratar com radiocirurgia? É uma combinação do tamanho dessas lesões e do número dessas lesões. O grupo do Dr. Yamamoto, no Japão, tem publicado extensivamente, em larga escala, publicações com mais de 1.500 casos, e mostrou que o resultado é mantido, que a radiocirurgia pode ser empregada em pacientes com 10 e depois outras publicações mostrando que mais do que 10, algumas outras publicações mostrando já que mais que 15 lesões e ainda para o volume de doença cerebral, onde isso foi colocado inicialmente como um volume de 10 cc's, depois isso passou para 15 cc's, e hoje em dia a gente sabe que o volume de doença cerebral sendo tratada para metástases pequenas, né, e múltiplas, é maior até do que isso. Então, o Dr. Fivesh, da Universidade de Alabama, mostrou isso muito bem numa aula do ISRS recentemente. Então, os grupos que realmente têm usado isso, eles já não se atêm nem a um limite tão estabelecido de volume de doença metastática, entendendo que estamos falando de múltiplas lesões, mas todas muito pequenas. E aqui, por exemplo, é uma paciente que nós tratamos aqui em São Paulo, 44 metástases cerebrais de melanoma. E tratamos com doses de 18, de 20, de 22, e assim nós fomos variando. Essa paciente tinha um cisto de aracnoide aqui, para quem não é muito familiar, e tratamos 44 lesões, inclusive fossa posterior. E aí vem um conceito mais novo, mais recente, que é estagiar a radiocirurgia. No caso das lesões maiores, o tradicional sempre foi fazer hipofracionamento. Uma dose eu não consigo ser efetiva por conta do volume, então eu vou dar 5 frações. Agora, existe um novo conceito que não é hipofracionamento, mas é dar uma dose muito mais baixa do que o tratamento com dose única e repetir esse tratamento num curto prazo, no intervalo entre 3 a 4 semanas depois da primeira radiocirurgia. Isso viola um pouco todo esse conceito que eu mostrei para vocês até agora. A questão do volume, do 12 gray volume para 10 cc de tecido cerebral, se eu estou dando uma dose mais baixa, eu vou ter o mesmo controle local, como é que fica a eficácia? Será que eu vou observar mais radionecrose, porque eu estou tratando um volume maior? E isso daqui é um caso também que nós tratamos aqui em São Paulo com Gamma Knife, um paciente de 53 anos com melanoma. Como vocês podem observar, ele tinha 2 lesões volumosas em área importante, né, em área eloquente, tanto na parte pré-motora, com um pouco de edema, até se estendendo para a parte motora, e uma outra lesão em mesencéfalo. E nós tratamos, então, com 16 e 10 grays, e isso foi no mês, e no mês seguinte nós trouxemos ele de volta, e observe já o grau de degeneração da lesão frontal, e a resposta também sem uma redução volumétrica ainda tão clara como na lesão supratentorial, na lesão de tronco. E aí repetimos, então fizemos o stage radiosurgery, e aqui vocês podem apreciar o resultado quase que um ano depois. A lesão de mesencéfalo basicamente tornou-se cicatricial, e a lesão frontal foi muito bem controlada. Infelizmente, ele apresentou uma metástase que, nessa época que ele fez o controle, tinha, então, tido um sangramento. Então, um controle muito bom, quase um ano, né, depois, esse paciente ficou intacto, sem radionecrose, sem complicações. Uma das primeiras publicações veio do grupo de Cleveland, em estagiar-se, aqui é um exemplo, então isso até algum tempo atrás, não era discutível de não ser um tratamento com ressecção aberta.
Mas, então, esse novo conceito veio justamente para pacientes que já eram pacientes avançados, pacientes que tinham um risco cirúrgico avançado, que já tinham sido operados, irradiados e tardiamente apresentam essas novas lesões. E, finalmente, nos estudos mais recentes, o paciente foi, então, dada a possibilidade de escolher se ele quer fazer, então, o approach do estagiamento com radiocirurgia ou ir para a ressecção aberta. E o estudo mostrou, então, que é seguro. Obviamente, existem complicações, como também existem com qualquer tratamento de um paciente nesse caso, mas a resposta é muito boa e ela é duradoura. E temos um colega aqui também da América Latina, Dr. Lovo, que publicou recentemente, usando a plataforma do Gamma Knife de Infini, aonde ele tratou então as lesões em 2 etapas, e aqui já estamos falando de lesões que têm até 49, chegaram até 78 cc's, e mostrando então um resultado com 1 ano e meio, também mostrando controle dessa lesão. Então, aqueles conceitos que discutimos no começo da aula foram recolocados em pauta, rediscutidos, e vê-se então que existe um novo papel para a radiocirurgia também no tratamento das lesões grandes. Aqui um novo estudo também em estadiamento, mostrando seja em 2 ou 3 estadiamentos, claro, a depender se a lesão é muito volumosa, então se faz uma dose ainda mais baixa, e se repete 1 mês e depois se repete novamente em mais 1 mês. E aí a gente vê lesões como essas, que também têm sido tratados dessa forma. E aí o que fazer no pós-ressecção? Classicamente era se fazer a radioterapia do encéfalo total, e hoje se fazer a radiocirurgia ou a radioterapia fracionada, se o tumor bed for maior, para se poupar a radioterapia do encéfalo total, também mostrou-se igualmente eficaz, com controles locais de 80%, sobrevida, sem comprometimento, desde que a gente considere um pouco de margem. Há de se entender, e aqui existe ampla literatura mostrando autocontrole local e não perda de overall survival para esses pacientes que foram poupados do cérebro total após ressecção. Aqui vocês veem uma tabela de revisão. Então, eu diria que hoje em dia, se você tem acesso à tecnologia, eu vejo raramente a indicação, basicamente excepcional, de se fazer whole brain ou radioterapia do cérebro total no paciente. Mas a gente tem que levar em consideração comparação entre se fazer radiocirurgia pré-cirurgia ou a radiocirurgia para o tumor bed, que obviamente é um alvo muito mais fácil de se identificar, e claro que esse paciente aqui não foi operado, mas só para a gente entender como é fácil definir um alvo aqui, em comparação com definir um alvo no pós-operatório. E o volume também acaba sendo menor, e a chance de desenvolver alguma reação inflamatória, uma radionecrose, é menor, porque eu consigo ser mais focal, porque eu tenho um alvo, se eu faço isso antes da cirurgia, e eu consigo, então, ter essa vantagem. Bom, e o que falar da imunoterapia? Bom, a imunoterapia também veio para mostrar que para certas patologias, como melanoma, como pulmão, que tenham algumas mutações, ela pode, na verdade, usurpar o palco e se tornar uma forma única de tratamento no controle, desde que as metástases sejam pequenas e não existe efeito de massa, a imunoterapia pode até dar conta de segurar e muitas vezes fazer desaparecer essas lesões. Se deve ou não usar radiocirurgia junto, ainda existe muito espaço para estudo, para desenvolvimento. Obviamente, essas conclusões são por histologia, por perfil molecular, então tem que se ter acesso a uma medicina muito mais cara, que permita esse tipo de avaliação, a todos os equipamentos, aos agentes imunoterapêuticos
imunoterápicos, e parece que sim, que a radiocirurgia associada tem um efeito benéfico de exponencial controle, inclusive fora do crânio, que é o efeito abscopal. E o timing entre a imunoterapia e a radiocirurgia ainda é uma questão aberta a maior refinamento. E parece que existe, então, uma tendência de que as duas coisas devem acontecer com não mais do que um mês de intervalo entre elas. Além disso, várias coisas interessantes têm sido notadas. Talvez não seja tão interessante fazer-se dose única, mas sim fazer-se 3 frações, não por conta do volume da lesão cerebral ou por conta de se evitar um maior risco de radionecrose, mas sim porque 3 frações parecem ativar mais resposta antitumoral, resposta imunológica do paciente, com aumento, né, dos linfócitos, como pode ser visto aqui, quando se faz 3 frações em comparação com dose única. Outra coisa que a gente precisa ver é se a radiocirurgia antes da imunoterapia, tudo bem, acontecer dentro de um mês de intervalo, mas antes da imunoterapia, se ela seria superior a ser feita depois da imunoterapia. Entendendo também que a questão do Karnofsky, que é muito levada em consideração para se definir o quão sofisticado vale a pena ser ou não o tratamento de um paciente, isso também é um pouco parcial. A gente viu que cirurgia, que os imunoterápicos e principalmente também, menos que os imunoterápicos, a radiocirurgia estagiada, podem resgatar esses pacientes para um Karnofsky mais alto rapidamente. Custo-efetividade da radiocirurgia também está comprovada, então é uma técnica vantajosa, e essa é uma foto já meio antiga, mas de um paciente com renal cell carcinoma, que veio a falecer 2 meses depois que ele tirou essa foto. Então, eu acho que essa imagem sumariza tudo que nós temos feito no tratamento dos pacientes com metástase cerebral. Nós temos que paliar enquanto o paciente tiver qualidade de vida. E eu diria que nos últimos anos a gente vem visto uma total revolução no tratamento das metástases cerebrais. Então, muitos conceitos clássicos foram revistos e, surpreendentemente, os resultados mostraram e nos ensinaram que nós não sabemos tudo da radiobiologia e tudo da interação dos novos agentes imunoterápicos, alguns quimioterápicos com a radiação no cérebro, e é que essa radiação pode ser focal. E agora eu vou proceder para a segunda parte da charla, que vai ser muito mais rápida, porque para falar um pouco dos gliomas malignos. Os gliomas malignos, se eu disse que o papel da cirurgia, ele tinha diminuído, ao longo desses últimos tempos no tratamento das metástases cerebrais, eu diria que no tratamento dos gliomas ele apenas floresceu. Ficou cada vez mais claro o quão é importante uma excelente ressecção neuroquirúrgica dos gliomas. Claro que isso está mais do que bem provado e sedimentado para o tratamento dos gliomas de baixo grau, mas isso também se solidificou e foi muito bem demonstrado na literatura dos últimos anos para os gliomas malignos. A radioterapia faz parte do arsenal, inclusive como terapêutica de primeira linha pós-ressecção. Quimioterapia, obviamente, a imunoterapia é um must, é um boost, existe muita ênfase, existe muita atratividade, mas ela ainda não provou a que veio no tratamento dos gliomas. Então, diferente das metástases, a gente ainda não viu aquele ganho comprovado de eficácia, embora a gente veja muita pesquisa sendo feita e em algum momento vai aparecer alguma coisa, mas no momento ainda não. E a radiocirurgia? Bom, a radiocirurgia era imensa no arsenal do tratamento das metástases cerebrais, tratando pequenas, solitárias, múltiplas, grandes, estagiado, hipofracionado, tumor bélico, e aqui ela é realmente segregada
ela é indicada para casos extremamente selecionados. E aqui, então, sumarizando, né, o tratamento inicial é com a melhor cirurgia, tendendo-se, então, a se ressecar, a ressecção total, se possível, sem dúvida melhora tanto a sobrevida, embora a sobrevida ainda seja limitada, como a qualidade de vida durante a sobrevida. Sugerindo-se, então, que pelo menos 80% do tumor sendo removido, já existe um ganho para esse paciente. Mas o que fazer quando a gente vê a inevitável recorrência? O que vai acontecer? Bom, em primeiro lugar, a dificuldade de se tratar o glioma maligno é que seja da primeira vez, seja na recorrência, nós sequer conseguimos definir o que é o tumor. Então, sabemos que nenhuma forma de imagem reflete a integridade de todo o cérebro que está cometido. Então, aqui, de novo, mostrando, e eu não vou passar tanto, porque esses são todos os estudos, né, uma revisão, vários grupos importantes, principalmente o grupo do Dr. Mitch Berger, em São Francisco, e na Inglaterra, e o grupo do Dr. Dufault, na França, mas inúmeras outras universidades e grupos mostraram, então, que existe um benefício de survival com a remoção total, quando ela é possível. Por exemplo, nos anaplásicos é uma extensão muito maior. Nos glioblastomas isso não era tão claro, mas se tornou claro mais recentemente. E é um preditor independente, independente de idade, independente de Karnofsky, é um preditor de qualidade de vida e sobrevida. Isso é tão verdade que os casos de tumores malignos, de gliomas malignos, que tiveram ressecção parcial da primeira vez, mas foram candidatos à reoperação depois do tratamento convencional, esses pacientes, quando eles conseguem a ressecção completa, na recidiva, eles também mostram um benefício de sobrevida em comparação àqueles que não tiveram. E aí, toda a tecnologia entra em cena para que a cirurgia seja, ao mesmo tempo, agressiva em termos de se tirar o tumor, preservando função neurológica. Então, aqui é um caso nosso, nós temos, felizmente, a possibilidade de usar ressonância intraoperatória, obviamente toda a neuronavegação, planejamento cuidadoso de todas as vias importantes e a relação delas com o tumor, o uso do 5-ALA, e mais frequentemente nós vamos ver os trials que vão se iniciar no hemisfério norte, com o uso do High Frequency Ultrasound, no sentido de quebrar a barreira hematoencefálica, permitindo então uma maior permeabilidade cerebral e um melhor efeito da adjuvância pós-cirurgia. Então, muita coisa acontecendo. Esse paciente aqui é depois da ressecção, onde a awake craniotomy, bem estabelecida para low grade, tem sido, então, mais e mais contemplada para uma cirurgia mais eficaz e agressiva, bem indicada num glioma maligno. Esse caso, por exemplo, nós operamos há 2 meses atrás, essa paciente então de 69 anos, apresentou uma história de 20 dias de confusão mental episódica. Eu não vou passar os detalhes, mas eu tenho toda a documentação. Essa lesão, em 20 dias, ela cresceu 30%. Essa já é o pré-op. Quando você olha essa imagem no FLAIR, e ela viu 4 neurocirurgiões diferentes, eu fui o único neurocirurgião que indicou a ressecção, os outros indicaram biópsia. E por quê? Porque me chamou a atenção que existia uma certa... que a lesão ainda tinha certos limites, embora, obviamente, a gente visse edema, muito edema aqui em volta, e eu ofereci, ela tivesse já uma parte quase que destacada, tinha uma contiguidade dessas 2 lesões, e aí nós oferecemos a cirurgia, e ela veio para a cirurgia, ela aceitou, e como vocês podem ver aqui,
o pós-operatório e o pré-operatório. Então, muito dessa alteração de sinal de T2 flare, claro que tem tumor aqui, mas muito disso era edema pela compressão do tumor. E foi possível fazer uma excelente ressecção dessa lesão. Foi uma gross total resection, como vocês podem ver aqui, pós e pré, pós e pré, pós e pré-cirurgia. E aí ela está seguindo a rota do tratamento convencional, veio como glioblastoma. E bom, e a radiocirurgia? Então, eu vou mostrar alguns casos de exceção. O boost com radiocirurgia na recorrência é promissor no sentido de aumentar um pouco a sobrevida, levando esse paciente para 11, 13, algumas vezes até 18 meses de ganho, porém com risco de radionecrose. Esse é um caso que nós fizemos, essa é a apresentação inicial. Esse paciente, na verdade, era médico, neurologista, apresentou-se com esse oligodendroglioma anaplásico, fez cirurgia, fez radiação e apresentou uma recorrência muito bem delimitada, aonde nós oferecemos, então, radiocirurgia, e, obviamente, essa lesão, depois de algum tempo, progrediu. Esse é um outro caso, uma paciente jovem, de apenas 26 anos, que foi submetida a exérese 2 vezes de lesão na região parietal e depois desenvolveu essa lesão em corpo caloso. É corpo caloso e, essa paciente já tinha sido tratada, então, com a radiação convencional, com temozolomida. Era uma lesão que era possível de ser, então, ainda tratada em termos de volume, com dose única, dava para se delimitar a área com contraste, obviamente a gente sabe que tem mais lesão, a outra lesão estava mais ou menos controlada após a segunda ressecção, e ela foi tratada com radiocirurgia. E o que esse boost de radiocirurgia na recorrência mostra? Obviamente as lesões têm que ser bem circunscritas, pequenas, em termos de volume, para que a gente observe uma sobrevida, então, que varia realmente de 10 a 13 meses para os pacientes com glioblastoma e com risco não desprezível de necessidade de se reoperar por radionecrose. E aí entra o bevacizumab, no sentido de diminuir, de garantir o benefício de ganho de sobrevida, mas diminuir o risco de necrose e necessidade de reoperação, porque nessa fase da doença você não quer que esse paciente tenha que passar grande parte do tempo que lhe resta internado no hospital. E o bevacizumab, então, se mostra muito útil nesse contexto. Esse é um outro caso também de uma paciente com glioma GBM, tratada convencional, houve uma recorrência regional, não na mesma área, bem controlada, e como a gente sabe, a evolução dessa doença, você controla aqui, ela explode em mais algum lugar, inevitavelmente. Quando esse volume é circunscrito, porém, ele inspira mais cuidados para a dose única por conta do risco de edema, e não se quer considerar tanto o bevacizumab, o paciente não tem acesso, pode-se considerar, então, o fracionamento, a depender do volume, e o resultado do fracionamento, obviamente, é a mesma sobrevida, e como nós estamos falando de lesões maiores, algumas casuísticas sugerem menos risco de radionecrose, enquanto outros, esse risco pode se igualar, mas, obviamente, não estamos comparando laranjas com laranjas, porque estamos tratando lesões maiores do que aquelas de dose única. Então, em sumário, esse é o nosso approach para os gliomas na recorrência. Se o paciente está bem, tem um bom Karnofsky, e o tumor é passível de ser ressecado, ressecção, reoperação, é a prioridade. E se houver ressecção completa, isso vai impactar na qualidade de vida e sobrevida. Se ele não é candidato a reop, salvage, né, quimioterapia, obviamente, e aí o foundation, a análise da mutação daquele tumor, e aí uma coisa muito mais dirigida, muito mais tailored para aquele paciente, para aquele tumor, e para os casos
casos onde o volume, o volume permite e a característica da lesão permite, se tentar fazer um boost, seja com dose única ou com hipofracionamento para ajudar. E eu gostaria de agradecer o convite do Inter Oncology. Esses são os meus contatos. Eu estou em São Paulo e as ordens para a interação com os colegas. Muito obrigada. Ou melhor, graças.